A minha Bíblia está aberta no livro do Gênesis, para a leitura do capítulo 18, versículos de 9 a 12. Gênesis, capítulo 18, de 9 a 12. Gênesis 18, de 9 a 12. O riso de Sara. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali, na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Louvado seja o nome do Senhor. Me estendi na leitura. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor me dá de poder trazer a Tua palavra. Que ela frutifique nos corações. Ajuda-me a transmiti-la, Senhor, e meus irmãos e amigos a recebê-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, por favor. Era uma visita muito especial. Abraão conversava com aqueles 3 homens, que na verdade eram anjos. E alguns eruditos reputam que esses 3 anjos eram, na verdade, uma personificação da Trindade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo é que ali estavam com ele. Não sabemos exatamente, mas o fato é que aquelas visitas eram uma visita de fato muito especial. E sobre o que conversavam? Conversavam sobre o plano de Deus para Abraão. Conversavam sobre os interesses de Deus para Abraão, para sua esposa, para a sua descendência. Só que chega um momento em que Deus reitera a promessa da chegada de um filho, aquele filho outrora prometido, 15 anos antes, quando Sara, aos 75 anos de idade, recebera essa promessa dada a Abraão e, por extensão, também a ela. Porém, por trás da porta, ouvindo a conversa, Sara ri, um riso contido, um riso tímido, um riso silencioso. Sabe aquele risinho que a gente dá e não quer que ninguém escute? E de repente, pelo canto da boca, o sorriso contido escapa. O fato é que um daqueles visitantes diz a Sara, que estava rindo, que ela não deveria rir, que de fato, dentro de um ano, ou seja, até que chegasse aquela estação vivida pelo casal, novamente, Sara estaria segurando um bebê, e ela tenta negar. E ela tenta dizer: não foi isso, não tem nada a ver, eu não ri coisa nenhuma. E é interessante que aquele visitante divino, aquele visitante do céu diz: você riu sim.
Agora não negue não, pois eu vou lhe dizer que daqui a 1 ano você vai estar segurando o seu bebê nos braços. Será que nós não rimos diante das promessas de Jesus? Será que alguns aqui, diante de alguns fatores, diante de alguns acontecimentos, quando ouvem um versículo da palavra de Deus, quando se lembram de uma pregação que ouviram e parecia que eles estavam sozinhos na igreja, não tem isso? Tem pregação que parece que só tem a gente na igreja. E o pregador está falando só para nós. Já teve essa sensação? É comigo. Deus me achou aqui. E tem mais aquela reação de quantas vezes já ouvi isso. Chego à porta ali, quando a gente saudade daquele momento da porta, de ficar apertando a mão, e aí passa um irmão e diz assim: pastor, o senhor esteve lá em casa hoje? Fala a verdade. O senhor tem uma escuta lá em casa, porque hoje nós estávamos falando exatamente sobre isso. E Deus veio e elucidou. Me lembro aqui, um dos primeiros domingos à noite que preguei na igreja, em que havia um casal que à tarde, em sua casa, famintos pela palavra de Deus, folheando a Bíblia para ler, eles não eram crentes, eles não conheciam a Deus, e abriram em Lucas 16, onde Jesus conta a história do rico e de Lázaro, e eles leram aquela história e disseram um para o outro: o que é Hades? Eles não sabiam, eram vizinhos do irmão Walter, eles não sabiam o que era Hades. E à noite vieram à igreja. Vieram à igreja convidados por um irmão que nem era da igreja. Era de uma denominação pentecostal. E palavras deles, que esse irmão disse assim: olha, eu vejo que vocês têm uma grande vontade de aprender a palavra, de conhecer a palavra, e a melhor igreja para vocês aprenderem a Bíblia, conhecerem e estudarem a Bíblia é a igreja batista. Tem uma igreja batista ali, assim, 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 vai lá. E eles vieram à noite. E o que é que eu preguei naquela noite em nome de Jesus? O clamor que vem do inferno. Lucas 16, o rico e Lázaro. E quando eu expliquei o que era o Hades, e aonde é que aquele rico se encontrava, e falando dos clamores que vêm do inferno, o que as pessoas no inferno podem estar clamando, baseado nos clamores, as expectativas daquele homem lá no inferno, daquele rico, quando o pastor fez o convite, aquele casal veio à frente, entregando a vida a Jesus como Senhor e Salvador. Tem dia que a mensagem é só para a gente. Naquela noite, foram eles, a quem de uma maneira direta, nítida, Jesus falou. E eles entregaram a vida a Cristo, ficaram ainda um pouco tempo aqui, e depois mudaram para o extremo sul, região do Grajaú. Mas quantas vezes essas promessas, essa palavra que conforta, que anima, que tira dúvidas, que lança luz, que nos conforta, que nos fortalece na fé, quantas vezes essas promessas são esquecidas? E às vezes o mesmo pregador ou outro pregador está pregando a palavra e reitera, renova, repete a promessa, e no coração a gente ri, no coração a gente desconfia, no coração a gente já não crê mais. Quantas vezes? O riso não é físico, o riso não é visível, é lá no coração, é no interior, mas Deus está vendo. Algumas coisas interessantes sobre essa história de Sara e do seu riso. A primeira coisa, o primeiro ensinamento sobre o riso de Sara
é o que diz que esperar pode produzir cansaço. Não é fácil esperar. Bem, vocês ouviram aqui o testemunho de alguém que passou por situações, viu Deus operar, viu Deus trabalhar, e aí disse e afirmou, valeu a pena esperar em Deus. Mas não é fácil esperar. A sensação de que foi rápido é só depois. Às vezes é uma coisa que a gente espera por uma noite, e é terrível esperar. Difícil esperar, e esperar pode produzir ou nos levar a um estado de desânimo. Já 15 anos, essa mulher esperava, e à medida que ela ia esperando e via que a promessa não se concretizava, ela ia desanimando. Salomão, nos Provérbios, diz que a esperança que se adia desfalece o coração. E chega um momento, a julgar pela atitude de Sara, que ela esquece, que ela deixa de esperar, que ela desiste de esperar, a ponto de dar a sua escrava egípcia Agar como uma espécie de barriga de aluguel, para que Abraão pudesse ter um filho finalmente, e assim a promessa de Deus se cumprisse. Mas naquele dia em que Sara riu, Deus reiterou a promessa e a ampliou, dizendo, daqui 1 ano, você vai estar segurando seu próprio filho nos seus braços. E ela ri e diz, eu já sou velha. Ela julga a promessa de Deus pela realidade. E o nosso Deus não está preso à realidade. O nosso Deus cria novas realidades. O nosso Deus transforma realidades. Aquilo que nós achamos que já é realidade, que já é definitivo, que a vida já bateu o martelo, para Deus não é definitivo. E eu quero que você guarde no seu coração Salmo 27, verso 14. Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus diz que nós devemos esperar em suas promessas animados, não desanimados. Nós devemos esperar por suas promessas firmes, e não enfermos, e não infirmes. Você já cansou de esperar? Você já jogou a toalha? Tem situações que você já desistiu, já pôs de lado, já disse não tem mais jeito, você bateu o martelo, pôs um ponto final em alguma situação, pois Deus está dizendo pela sua palavra neste salmo, que você não deve desfalecer, você não deve desanimar, você deve persistir, você deve insistir e aguardar a resposta que vem do Senhor, porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E Deus disse, é daqui 1 ano. É daqui 1 ano. Não foi antes. Não será depois de 1 ano. Vai ser daqui 1 ano. E ela sorriu, e sorriu de descrença. Porque não creu. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 18, versículos Isaías 40, a partir do verso 18. Enquanto você vai para lá, Isaías 40, 18, eu vou lendo. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes
bastes para os fundamentos da terra. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Esse é o nosso Senhor, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado o mal, se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e portanto é forte em poder. Nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste, ó primeira igreja batista bíblica de Cidade Ademar, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Vamos ler juntos agora. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você precisa se fortalecer em Deus, você precisa se fortalecer na palavra de Deus, porque aquele que espera no Senhor não espera em vão. Renove as suas forças, recobre o ânimo, renove a sua fé, fortaleça o seu coração, não desanime, porque aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Um segundo ensino que nós podemos ter aqui desse riso de Sara é o que diz que dores antigas podem ser curadas. Por que ela riu? É porque tinha uma coisa no coração dela doendo por 15 anos. Tinha uma coisa no coração dela que a incomodava. A dor de não poder gerar. A dor de não poder ser mãe. Era isso que doía no coração dela. Era uma dor antiga. E que, por exemplo, quando ela estava com seu esposo, quem sabe, a Bíblia não diz, mas alguém perguntava o nome do seu esposo. E o seu esposo dizia Abrão. Puxa, que nome diferente. E o que quer dizer esse nome Abrão? Quer dizer pai exaltado. Que lindo, Abrão. E quantos filhos você tem, Abrão? Eu não tenho nenhum. Puxa, mas dessa idade você não tem filho nenhum? Tenho não. Bom, Abrão podia gerar, mas Sara não. Então essa pergunta: por que você não tem filho? A resposta era que minha esposa não consegue gerar. O seu ventre não é fértil. Isso é uma dor no coração daquela mulher. Aí Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E quem sabe numa noite lá às margens do Mar Salgado, do Mar Morto, aí tem uma turma conversando com Abraão, e diz assim: qual é o teu nome? Diz, não, meu nome é Abraão. Abraão, que nome forte. E o que quer dizer Abraão? O que significa esse nome? O Abraão significa pai de uma multidão. E quantos filhos você tem? E Abraão diria assim: olha para as estrelas. Vocês estão vendo aí as estrelas?
Olha para essa terra aqui, olha para a areia, os grãos de areia. Pois Deus me prometeu que a minha descendência será numerosa como as estrelas do céu. Tenta contar, você não consegue. Eu tentei, ele me falou para contar. É impossível, será impossível contar quantos serão os que virão após mim, os filhos da minha promessa. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, mas Sara não creu, Sara riu. Sara zomba das promessas do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está esperando Deus realizar alguma coisa na sua vida. A minha mãe lutou muitos anos, mais de 2 décadas. Eu nunca vi aquela mulher se cansar. Eu nunca a vi chorando. Eu creio que ela sempre chorou aos pés do Senhor, sempre, a vida inteira. E nós, filhos, nunca a vimos desanimada. Nunca abandonou o Evangelho. Sempre na igreja. Sempre lendo a Bíblia, sempre orando. Não, aquela mulher não tinha um coração de pedra. Aquela mulher não era uma mulher insensível, nunca foi, sempre foi muito sensível, muito dócil. Você conhecer a minha mãe, você se apaixona por ela. A minha mãe figura entre aquela galeria de gente assim que anda tão pertinho de Deus, tão pertinho, tão pertinho. E não é porque é minha mãe, não, é porque é fato. Nunca. E ela esperou o agir de Deus na vida do meu pai. Anos, idas e vindas, anos, crises, problemas. A minha adolescência, uma adolescência muito, muito complicada dentro do meu lar, com todas as complicações inerentes à adolescência, ainda as complicações de um lar instável. Aquela mulher sempre manteve-se estável. Mais de 20 anos de dor. Mas valeu a pena esperar em Deus. Chegou. A promessa de Deus se cumpriu. Eu não sei o que é que você tem esperado e por quanto tempo você vem esperando. Mas em nome de Jesus, Deus é poderoso para curar essa dor, para tirar essa dor patrocinada pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança, por não saber o que vai acontecer, essa dor ocasionada pelo sentimento de perda, de quem diz assim, não tem mais jeito, eu tentei controlar, eu tentei resolver, eu tentei do meu jeito, eu fiz de tudo e não deu certo, escapou das minhas mãos, saiu do controle das minhas mãos, eu não tenho mais controle, Deus tem o controle, calma. Deus é poderoso, irmãos, para curar a dor de um abuso sexual na infância, na adolescência. Deus é poderoso para curar um aborto proposital, a dor que isso gerou depois, o sentimento de culpa que isso trouxe ao coração. Deus é poderoso para curar dores antigas. O riso de Sara também nos ensina que não há nada difícil para Deus, amém ou não? Nada difícil para Deus, nada difícil para o poderoso, para o eterno, para aquele que tudo pode. A palavra nos disse lá no verso 14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida,
e Sara terá um filho. A época do choro de Sara passou. Esse ano seria o ano das suas alegrias, de segurar no braço a promessa. Chegou! Não há nada difícil para Deus, irmãos. Nós não podemos deixar de crer, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de confiar. Nos chamem de loucos, nos digam para desistir, nos digam para abandonar a Deus, nos digam para buscar outra forma, para confiar em outra pessoa, em outra coisa. Não arrede o pé, continue aos pés do Senhor, continue confiando, continue louvando, continue servindo, porque o riso de Sara nos diz que não há nada impossível. Não há nada difícil para Deus. Nada. Jeremias 32, verso 27, a palavra de Deus diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Eu saí uma tarde com o pastor Eurípides. Brinquei com ele, falei, vamos dar um rolê. Deixa essas meninas aí, que eram as duas filhas e a esposa. Deixa essas meninas aí, vamos passear. Aí entramos no carro e eu falei assim, vamos para a orla de João Pessoa, muito bonita, diga-se de passagem. E ele foi me guiando. Foi meu GPS. E no caminho a gente foi conversando. E conversamos muitas coisas. Conversamos coisas que só nós e Deus vão saber. Mas, enfim, num dado momento, ele falou assim, sabe de uma coisa, Ebenezer? O que Deus fizer, bem feito. Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Mas eu estou confiante que Ele é poderoso para me curar. Olha o que Deus fez, a maneira como Deus tem feito as coisas, como as portas se abriram, como o tratamento, a cirurgia foi feita, e como eu consegui uma quimioterapia aqui em João Pessoa, onde meus filhos moram, com tudo perto. Deus está nisso. Eu disse para ele assim, isso é sinal da graça de Deus, Eures. Eu chamo ele de Eures. É sinal da graça de Deus, Eures. Quando Deus abre uma porta, quando uma coisa acontece que você nem esperava, uma pessoa, você vê que é usada por Deus para te abençoar, eu chamo isso de sinais da graça de Deus. É Deus dizendo assim, olha, eu estou com você, confia em mim, eu estou aqui, calma, eu estou aqui. Ele disse, eu sei que Deus é poderoso para me curar. Mas seja lá o que Deus for fazer, eu estou tranquilo. Eu estou confiante na vontade de Deus. Para Deus não há nada difícil. Última coisa que esse riso de Sara nos ensina é que a esperança que nos serve é a esperança viva. Zacarias 9,12 diz, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Eu acho isso lindo. É como se a esperança acorrentasse a gente. Você fica aqui, rapaz. Você fica e espera, confiando, esperando no Senhor. Mantenha, meu irmão, sua esperança viva. A esperança é a última que morre. Essa que morre não interessa. Essa que morre não nos ajuda. Essa que morre não acrescenta nada. A esperança que nos serve é a esperança viva. E eu tenho uma esperança viva. Tem uma questão pela qual eu oro, que eu apresento a Deus, e eu mantenho a minha esperança lá. Tem fases que está muito difícil. Tem fases que eu quero rir das promessas do meu Deus. Eu não posso fazer isso. A gente tem que se aprumar, ficar em pé de novo e continuar. E orar e entregar.
e colocar diante de Deus. Mantenha a sua esperança viva. Viktor Frankl, lê sobre esse homem, viveu nos campos de concentração nazista e sobreviveu lá. E é interessante que ele escreveu, num de seus livros, que nós podemos viver em torno de 40 dias sem comer, 3 dias sem beber água, alguns minutos sem respirar, mas não podemos viver 1 segundo sem esperança. Os judeus que sobreviveram àquilo tudo, a maioria deles era gente que cultivou no coração esperança. Esperança de sair dali. Os que se entregaram foram tragados, partiram com a maior velocidade. E eles, apesar de debilitados fisicamente, de terem sobre si a imposição terrível, desumana, maldosa dos nazistas, essas pessoas conseguiram superar com muita dificuldade. E existem nos campos de concentração inscrições nos beliches que eles inscreviam, palavras de esperança. E a maioria dos que preservaram a sua esperança viva superaram as dificuldades. Eu tenho dito que o sobrenome do cristão é esperança, gente. A esperança que a gente cultiva é uma esperança viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Senhor Jesus está vivo, gente, à destra de Deus, assentado à destra de Deus, todo-poderoso, regendo o universo, cuidando da gente. Você perdeu o emprego, Jesus está vendo isso. Jesus vai cuidar de você. Você está vivendo problemas com um filho, com uma filha, ou é um problema no seu casamento, Jesus está vendo. Mantenha a sua esperança viva. Você que sonhava com o Enem esse ano, não deu certo, a pandemia chegou, parou tudo, e agora minha vida como será? Jesus está vendo, Jesus está cuidando, Jesus conhece essa situação, e você é filho de Deus, por meio dele, Jesus Cristo. Então confie a sua vida a ele, mantenha viva a sua esperança, porque enquanto Deus não der a última palavra, você continua esperando nele. Enquanto Deus não disser não, você continua confiando e fazendo a sua parte. Isso é viver com esperança. Gente, esperança é um estilo de vida. Alguém já disse assim, esperança não é um lugar aonde se chega. Esperança é o jeito como se vai. Esperança é a maneira como eu caminho. Esperança é a maneira como eu vivo os meus dias. Como é que a gente vive nossos dias? É cheio de esperança ou de desânimo? Sabe, aquela coisa de desanimado, de derrotado? Como é que nós vivemos nossos dias? Nós, como servos de Deus, precisamos cultivar em nosso coração. Jeremias é para mim o maior exemplo de esperança, no meio dos escombros de Jerusalém, e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, Sara, confie no Senhor. Sara, espere no Senhor. Sara, não ria das promessas de Deus. Você vê esse culto hoje, irmão Sara. Irmã Sara, você veio buscar a Deus, pois Deus renova com você uma esperança que é velha, uma esperança que é antiga, uma promessa que já faz tempo que Ele fez para você, mas Ele renova o seu coração, não para você rir, não para você dizer assim, já estou esperando há tanto tempo, que nada, que vai mudar nada, já se definiu, já se decidiu, não tem mais jeito. Você não faça isso, Sara, em nome de Jesus. Você continue, não ria, mas confie em Deus, continue esperando no Senhor, porque a esperança que nos serve é a esperança viva. Então, hoje à noite, vamos chegar ao altar de Deus em busca de renovação de forças frente ao cansaço da espera. Vamos chegar ao altar de Deus em busca de cura para dores antigas
antigas, crônicas, que têm visitado a gente. Vamos ao altar de Deus, em busca desse impossível de Deus, porque ao que crê, tudo é possível. Vamos ao altar de Deus, em busca de renovação da nossa esperança moribunda, da nossa esperança que está quase morrendo, mas a gente revive a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. No Senhor. Então, em nome de Jesus, que seja essa nossa postura, e que o exemplo negativo de Sara nos incentive a ter uma atitude certa, uma postura certa, e esperar o bem do Senhor nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que seja assim. Vamos curvar as nossas cabeças? Vamos fechar os nossos olhos? Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos, nesta hora. Aquilo que o Senhor nos trouxe hoje à noite não é nada novo. Nós sabemos. Mas o Senhor hoje decidiu renovar as Tuas promessas para as nossas vidas. E eu peço que os corações se abram para receber, não com o riso da incredulidade, mas com a celebração, a alegria da certeza de que o Senhor é um Deus que cumpre as promessas que faz. Alguém aqui orando?